Boa noite. O terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos apresenta um conjunto de diretrizes que deveriam resultar 27 proposições legislativas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional nesse ano. É programa abrangente que contempla 521 medidas sobre questões substantivas e, por isso mesmo, polêmicas. A grita foi candente e de vários lados. Em Questão quer saber o que explica tamanha reação a um programa que nada impõe, um programa que se resume a um compêndio de intenções. E participam do Em Questão de hoje Paulo Sérgio Pinheiro, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Paulo Sérgio Pinheiro também foi ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos durante o governo Fernando Henrique Cardoso. É nossa convidada, a professora Maria Amélia Teles, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E também recebemos o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Muito boa noite, muito obrigada a todos pela presença, por estarem conosco. Apresentado há menos de um mês, o Programa Nacional dos Direitos Humanos gerou mais descontentamentos que o previsto. Críticas e ameaças de demissão de ministros. Foi a primeira crise do governo Lula em 2010. Novas regras para tratar dos conflitos no campo. Legalização do aborto e do casamento homossexual. São alguns dos assuntos dos mais de 500 itens que compõem o plano. Me parece uma coleção de assuntos bastante disparatada, sem nenhum sentido prático. Me parece uma grande atrapalhada. As reclamações vieram igualmente de setores diversos, da Igreja Católica, de empresas de comunicação. A mídia acusa o plano de violar a liberdade de imprensa ao sugerir critérios editoriais e de controle da informação. Grito também dos ruralistas. O plano propõe uma audiência pública antes de reintegrar terras invadidas. Mas o ponto mais polêmico se refere à criação da Comissão da Verdade, para investigar os abusos cometidos durante o regime militar. A reação veio das Forças Armadas e do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que ameaçou pedir demissão do cargo. Os militares querem que a comissão investigue também os militantes de esquerda que combatiam o regime. Pressionado, o presidente Lula mudou o decreto. Ao suprimir do texto a expressão repressão política, entende-se agora que as violações aos direitos humanos durante a ditadura serão investigadas, mas sem especificar de quem e de que lado. A ideia é também identificar os locais que foram usados para torturar os presos políticos, sejam eles prédios públicos ou privados. A lei da anistia de 79 veio para colocar uma pá de cal nisto, para encerrar aquele período militar, aquele período da repressão, e os dois lados ficarem anistiados, como o próprio nome já disse, né? Os dois lados ficarem perdoados, entre aspas, para podermos pôr fim ao regime militar, o que logo em seguida aconteceu. Se é para reabrir, eu acho que deve se reabrir dos dois lados, porque o que nós tivemos no Brasil não foi exatamente um grupo clandestino lutando pela democracia sendo reprimido pelo regime militar. Nós tivemos vários grupos clandestinos de orientação leninista inspirados no modelo cubano, ou seja, no modelo de uma ditadura, de um partido único. A jornalista Rose Nogueira não concorda. Perseguida, presa e torturada, ela considera uma questão moral trazer a verdade ao conhecimento dos brasileiros. O outro objetivo seria esclarecer o destino de cidadãos presos naquela época e que continuam desaparecidos. Nós precisamos, numa comissão da verdade, saber onde eles estão enterrados. Nós queremos os nossos mortos. É preciso que o país conheça quem foram os torturadores, o que aconteceu naquela época. Muito bem. Eu quero, conforme mostrou a nossa reportagem, exemplos, né, das opiniões sobre esse polêmico plano, Programa Nacional dos Direitos Humanos. Paulo Sérgio Pinheiro, com aquela pergunta inicial na abertura, o que explica uma reação como essa, quando, primeiro, esse programa não é uma novidade, é o número 3.
E depois, é um conjunto de intenções, são diretrizes, é um programa que nada impõe. O que explica essa reação? Como entender? Como você disse, além do PNDH 3, quer dizer, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, houve o primeiro e o segundo. O primeiro, que eu participei, foi o ministro Nelson Jobim, que patrocinou, inclusive, e o segundo é quando eu estava no governo, e esse é o terceiro. Eu acho uma coisa muito curiosa que é muito raro um programa de governo publicar os anteriores. Esse programa publica como anexo os nossos 2 programas anteriores. É evidente que, eu acho que é uma total incompreensão do que é um Programa Nacional de Direitos Humanos. Foi uma decisão do Programa de Ação de Viena, em 93, que a Austrália e o Brasil propuseram, então não tem atrapalhada nenhuma. Mas a sociedade brasileira sabe disso? Houve um debate amplo com a participação? Porque o que eu observo é que na mídia a reação é como se fosse uma coisa nova que trouxe uma perplexidade, editoriais, mais editoriais, muita reação. Absolutamente, houve 27 conferências estaduais, uma conferência nacional, da mesma maneira que durante o governo Fernando Henrique nós tivemos 2 conferências nacionais. Quer dizer, quanto à participação, à informação, não foi alguma coisa lá que o ministro Paulo Vanuc inventou de fazer, foi uma coisa realmente participativa. Agora, é claro, quando você propõe 500 itens, é evidente, há gosto para tudo. E no período entre o Natal e o Carnaval, que a luta de classes para e ninguém tem assunto, então, nunca vi os direitos humanos tão debatidos. Sobre esse aspecto é positivo. Como você entende, Amélia, isso? Bom, eu vejo o seguinte, que nós participamos desde a primeira versão do programa, em 1996, que foi logo depois que se editou a Lei 9.140, que foi a Lei dos Desaparecidos Políticos, que na época era o ministro da Justiça, era o Nelson Jobim, né? E nós já reivindicávamos, inclusive, muitas das questões que estão colocadas nessa terceira versão. Eu vejo assim, que do primeiro, segundo, terceiro, foram ampliando as nossas reivindicações assim, da sociedade brasileira. A participação é um acúmulo, vai discutindo. Quer dizer, direitos humanos, antes do plano de direitos humanos, era quase que mal visto pela sociedade brasileira. A sociedade brasileira começou a entender o que era direitos humanos a ponto de trazer 521 reivindicações. Isso é um avanço, eu vejo como um avanço de consciência do povo brasileiro, de perceber que o cotidiano da vida, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, tudo aquilo está valendo como direitos humanos, tudo faz parte. Mas quando a gente fala o povo brasileiro, aí é que está, mas né? Essa questão, a reação da sociedade civil organizada. Mas na própria mídia, entre os jornalistas, quando a gente conversa sobre isso, muita gente dizendo assim, mas olha, isso aí chamou a minha atenção quando aquele jornalista do Globo, José Casado, ele publicou uma ampla reportagem sobre esse programa, porque ele foi ler, estudar todos esses itens, e aí foi que houve um despertar para as peculiaridades, digamos, os detalhes. E a coisa parece que eclodiu. Foi isso que aconteceu, porque existe o argumento do amplo debate, mas quem efetivamente debateu? Os sindicatos que debateram, as associações representativas de classe, a imprensa debateu, participou desse debate?